Meu nome é William, né? William Bueno. Atualmente, hoje, eu estou aqui no cargo de coordenador de PCP, né? Planejamento. Eu estou na Nefab há 19 anos, né? Dentro da Nefab, eu passei por praticamente todos os setores operacionais, desde a parte de fábrica, logística, né? PCP, coordenação de produção, né? E agora a gente desmembrou a questão das responsabilidades e hoje eu fico no cargo do PCP, né? A Nefab é uma empresa sueca, né? Veio para o Brasil em 1998, região de Embu das Artes, no município da Grande São Paulo. Em 2015, a gente fez essa mudança aqui para Caçapava. Hoje eu tenho Caçapava aqui próximo em São José dos Campos. A gente está há 11 anos, né? Completar 11 anos agora em setembro, né? A Nefab é uma empresa que trabalha com soluções em embalagens, né? Para acomodações de produtos de vários segmentos, no caso de energia, tecnologia, telecom, né? Telecom, automobilismo. Então, assim, o segmento nosso é voltado à parte de embalagens, né? Com um foco em engenharia, né? E todos os nossos produtos, eles são desenvolvidos por uma equipe de engenheiros, né? Um trabalho que é o que a gente chama de dar valor ao produto que a gente fabrica, né? Então, esse é o intuito da Nefab aqui no Brasil. Hoje, a parte de produção, ela é toda voltada para a parte utilizando compensado, madeira e aço. O papelão, hoje, a gente utiliza como revenda. A gente fornece, mas como item de revenda. Então, o foco hoje do carga-máquina nosso, ele está na parte operacional, onde processa esses 3 tipos de matéria-prima. Hoje, o principal, vamos por assim, os 2 seriam a Ericsson e Hitachi Energy, né? A gente tem no sul o Prolec GE, em Minas a gente hoje fornece para a Tisseia, também é da área de energia. 3 desses principais estão na área de energia e um telecom. Hoje a gente tem em torno de 40 e 45 colaboradores nessa estruturação fabril, sendo que isso na parte operacional, né? E a gente fala que a gente tem 3 linhas, né, de entrada de material para a fábrica, que é realmente a parte de compensado, madeira e aço. São 3 entradas que a gente tem dentro da fábrica hoje. E dentro desses processos, a gente divide os produtos da Nefab basicamente em 2 segmentos. Seria a HD, né? Que seria a Heavy Duty, e X-Pack. Que o início da Nefab foi através dessa tipo de embalagem que é X-Pack, né? Na área da X-Pack é onde a gente tem o maior número de processos por posto, né? Chega às vezes até 15 postos de trabalho para que a gente possa estar produzindo uma embalagem, né? Um tipo de embalagem. E na área do Heavy Duty, que é o HD, já é um processo mais curto, que gira em torno de 2 a 3 máquinas para que a gente possa fazer esse processo, né? E ele se afunila no fim, passando pela parte de inspeção e embalamento, e expedição posteriormente. William, você está falando que você já está aí na Nefab há bastante tempo, né? Bastante tempo. Como que eram as operações e como que era toda essa estrutura ali de rotinas da gestão da produção antes de vocês implementarem o carga-máquina? Então, anteriormente a gente trabalhava com um apontamento manual, com coleta de dados manual através de uma folha de apontamento, onde que tinha uma pessoa em específico para ficar coletando esses dados, lançando no Excel, para que a gente pudesse processar. A gente conheceu o carga-máquina através de um parceiro nosso aqui, que utiliza o carga-máquina, né? Eles fornecem para nós espuma aqui, né? Dentro dos nossos segmentos que a gente tem na linha de revenda, a gente compra o papelão do fornecedor e compra a espuma dele que compõe o kit, né? Nessa parte de revenda, que a gente também é bem forte nessa parte de revenda, né? E aí a gente conheceu através dele, né? E eu fui uma das pessoas que visitou ele inicialmente para o início do processo do carga-máquina, né? Aqui com a gente. Então, para nós, assim, quando a gente conheceu, a gente ficou bem surpreso, porque realmente a gente vinha muito tempo com uma linha de pensamento daquele trabalho manual, né? Aí logo começou a surgir, já existia, mas surgiu bem forte essa questão da indústria 4.0, né? Então foi um dos pontos que fez com que a gente começasse a investir um pouco mais nisso, né? E a gente se surpreendeu também com o custo, né? O custo, o carga-máquina em si é um custo baixo, né? É mais barato do que até uma própria pessoa fazendo esse apontamento, né? Então foi o que chamou bastante atenção nossa. Então aí, falando um pouquinho lá, a gente estava lá falando sobre como que eram as coisas antes de vocês implementarem o carga-máquina, né? Você lembra quais eram os desafios que vocês tinham ali no dia a dia, nas rotinas, quando vocês tinham esse controle mais manual, via papel e tudo? A gente não ter a questão de ter um processo online, né? Enxergar a fábrica de uma forma, uma das coisas que eu acho que é bacana que a gente tem essa visualização, né, do que está sendo processado, onde está sendo processado, né? Essas informações, no papel, você tinha que toda hora estar passando na fábrica para coletar, se você quisesse saber qual era o status da fábrica, né? Como que está o avanço da produção. Então, isso é um dos pontos que mudou bastante, né, em relação a isso, né? Registros, né, de tanto do tempo também como de inspeção,
de autocontrole, todas essas interrupções que a gente tem, né? Então, eram todas coisas que tomam mais tempo, né? Você colocar no papel, por mais que a gente veja o apontamento e demora, não é feito, mas isso eram todas coisas que tinham que ser feitas no papel. Então, assim, isso é o grande ganho que a gente teve aqui, né? Do armazenamento dos dados, da questão da montagem de relatório, do gráfico, essas coisas, toda essa dinâmica, né? Que a gente tem. Esse da ocupação mesmo é um caso que antes, como que a gente fazia essa questão da ocupação? A gente tinha uma planilha no Excel, onde que a gente determinava quantos metros quadrados correspondia a um dia de trabalho. Umas coisas bem básicas mesmo, né? E já com a informação em ênfase em valores, fica muito mais fácil, né? Por mais que a gente tenha essa dificuldade, mas a gente consegue enxergar realmente a nossa ocupação. Se eu quero olhar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, né? São esses pontos que eu vejo. A disponibilidade que tem hoje de você adicionar, em nosso caso, a gente usa desenho 2D, para que alguns postos o pessoal faça o uso. Você colocar isso dentro do Carga Máquina, onde o pessoal abre dentro do leitor dele, essa visualização, informações adicionais que são relevantes para cada tipo de produto. Aqui hoje a gente tem os nossos produtos, eles são todos customizados. Eu não tenho um produto que eu fabrico que eu uso para mais de um cliente. Não tem um produto que às vezes o cliente usa para todos os produtos deles. Tem clientes que eles têm mais de 30 tipos de produto, entendeu? Então, assim, é bem customizado mesmo os nossos produtos, entendeu? Então, essa questão dessa dinâmica em relação aos desenhos, essa questão de características específicas que a gente coloca naquelas informações adicionais, né? São coisas que eu falo para você que é muito mais rápido, né? A gente tinha várias pastas de desenhos paradas na fábrica. É isso que eu ia te perguntar, como que funcionava essa questão dos desenhos técnicos de vocês antes de ter o Carga Máquina? Isso era passado como para o operador? Então, isso, cada posto que fazia uso, ele tinha uma pasta onde que, início do processo do planejamento, que na parte de fazer o cadastro, ele já disponibilizava para o pessoal o desenho, que ele colocava em cada pasta, né? O grande problema disso era o quê? As mudanças de versão. Ou mudava a versão de um produto, vocês tinham que atualizar todas as pastas? Ou não atualizava, né? Se atualizasse, beleza. Mas o grande problema é não atualizar. Porque acontece, como era um papel impresso, se o rapaz esquecesse de passar o desenho para a produção, alguém colocar na pasta, de repente o cara não olhava lá e usava a versão anterior. Mesmo ele estando com a ordem de produção na versão antiga. Já no Carga Máquina, não, com a automação que a gente tem junto com hoje o Supersoft, a partir do momento que o pessoal gera uma nova versão, essa versão já entra sem desenho. Então, na hora que o cara for utilizar lá, não vai estar na pasta se a gente não colocar. E aí a gente vai lá e adiciona. E se tiver qualquer mudança nesse cadastro, quando o pessoal da engenharia salva esse mesmo item no Supersoft, ele apaga todas as informações. Então, ele gera como se fosse um novo cadastro. Então, a gente fica livre de ter esse tipo de erro, entendeu? E essa era uma das coisas que mais gerava ali perda de... Chegava lá, fez lá na versão, na versão errada. Acontecia muito isso. Nossa, e aí, William, voltando um pouco ali naquela parte que a gente estava falando quando vocês conheceram o Carga Máquina, né? Então, vocês conheceram ele através ali desse parceiro em comum, mas o que foi que estava motivando vocês a quererem buscar uma solução? Então, essa questão, principalmente da automação dos processos, né? Eu queria dizer, quando a gente pegou um ponto onde que a gente não tinha informações necessárias para que a gente pudesse trabalhar o retorno para o nosso pessoal de service, né? O retorno para o cliente em relação a datas, essa visibilidade da nossa disponibilidade de fábrica, isso tudo de uma forma realmente mais automática, né? Mais, vamos dizer assim, mais profissional. Acho que a palavra certa, assim, é onde que o pessoal decidiu, assim, vamos se profissionalizar dentro do que a gente faz, né? O pessoal fala aqui que a gente tem do slogan nosso que é soluções completas em embalagem, né? A gente tem todo tipo de trabalho, a gente faz com tipo de embalagem, né? Rastreabilidade, tudo a gente consegue fazer. A gente tem uma equipe global que tem vários processos em relação à parte voltada para a embalagem. E a gente olhava para o nosso processo interno e tinha um papel, sabe? Não casava muito com o que a gente vende em relação ao que a gente faz. Então, assim, a questão de nivelar isso, né? Essa questão de ter soluções completas, né? De realmente ser bem profissional no que a gente faz, da melhoria contínua. Né? Depois da utilização do Carga Máquina, William, claro, a gente já mencionou ali alguns ganhos, né? Que vocês tiveram ali nas rotinas, mas eu queria entender um pouquinho da questão da produtividade. Vocês conseguiram aumentar a produtividade, eliminar as perdas ali, né? Que a gente tentou. Teve algum resultado que você mais tangível que vocês já mensuraram de aumento de percentual de produtividade ou diminuição de percentual de erro? Um ponto que eu falo que a gente trabalhou bem no Carga Máquina, ele está muito vinculado à questão de setup. As máquinas nossas são, vamos dizer assim, que 90% a 95% delas são todas manuais. Eu não tenho máquinas automáticas aqui, eu tenho uma máquina que ela é automática, todas as outras é manual. A gente ficou ganhos na questão de setup e perdas também por estar sendo contabilizando isso de forma incorreta. E é isso, os tempos que a gente tinha como padrão,
ele estava totalmente distorcido com a realidade. E tinha uma planilha de custo para 2 segmentos. O que a gente fez? A gente desmembrou os segmentos, ajustando tempos para cada processo de acordo com perto do que a gente tem, né? Porque a gente ainda tem um trabalho muito grande em relação à produtividade. Alguns anos atrás a gente trabalhou a questão da implantação do 5S. A gente, no ano anterior, 2024, a gente iniciou um processo aqui também de Lean, né? Onde que a gente, assim como o carga-máquina, a gente teve perda nesses processos. A gente não deu continuidade. Então, retomando isso, essa questão do carga-máquina vai ser uma ferramenta importante de estar falando da questão do conteúdo por isso, porque ele vai ser fundamental nesse processo nosso de tanto do 5S, mas como do Lean, que é o que a gente vem buscando. Mas ele já sinalizou para nós essa questão do HD, da defasagem de tempo que a gente tem em relação ao tempo produtivo. Se fosse listar ali a funcionalidade mais valiosa do carga-máquina para vocês da Nefap, qual seria? A ocupação crônica. Por que acontece? Hoje a nossa dinâmica de reprogramação é diária. Eu falo para você que o nosso lead time hoje é 10 dias úteis. Tem processos que a gente faz com embalagens para transformador de energia. A gente tem uma equipe que pega o desenho do cliente do transformador e desmonta ele. Com isso, ele faz a confecção de cada embalagem para cada parte do transformador dele. E aí aqui a gente vem aqui e fabrica essas embalagens. Hoje, a gente às vezes tem 3 dias para fazer todo o corte e montagem desses produtos, né? Dessas embalagens. E em alguns momentos são muitas embalagens. São embalagens com diversos tamanhos. Esses dias aqui saiu uma embalagem aqui de 10 metros por livro. Então, questão dos relatórios, cara, eu bem simples, sempre atendendo realmente no que a gente precisa, solicita para vocês algum ajuste, bem direcionados. Vocês tendo a informação, que eles ficam bem direcionados, né? Como você participou de todo esse processo, né, desde a etapa de contratação, implantação do carga-máquina e acompanha até hoje, como que foi essa etapa ali de implantação do sistema? A gente fez 100% um trabalho online e remoto com vocês, né? Sim. Como funcionou isso? Como que foram as entregas do carga-máquina e como que está sendo hoje o atendimento do suporte? Sim, eu acredito que foi bem rápido. Eu acredito que foi um processo que casou muito, né, com o que vocês fazem, com o que a gente faz. Mas a questão eu achei bem simples, dentro disso e rápida. A questão da própria integração com o nosso sistema, no momento que a gente fez facilidade por vocês em relação a isso e também pelo sistema, que normalmente se colocaria alguns empecilhos para não fazer essa conexão entre os dois sistemas, né? Nessa questão do atendimento também é uma coisa que eu falo para o pessoal que chega, ou que a gente fala que o pessoal do carga-máquina é muito diferente de algumas outras empresas, que quando é um item que é de uso coletivo, não tem custo, não tem, sabe? Muitas vezes a gente não precisa nem perguntar, vocês já estão desenvolvendo, vocês estão fazendo, e quando a gente olha na atualização aparece, entendeu? Então, a gente tem bem menos dúvidas do que a gente tinha anteriormente, né? Isso também facilita a vida de vocês em relação a não ficar muito tempo às vezes no atendimento, né? Normalmente é quando chega uma pessoa nova, né? Que daí, às vezes eles trazem alguma coisa que a gente possa conversar, que a gente possa entender. Para finalizar, eu queria que você me trouxesse uma frase que você poderia resumir qual foi o impacto que o carga-máquina gerou aí na Nefap. Vamos dizer assim, é uma revolução, né? A revolução em relação a essa parte nossa de captação de informações.